Senhoras e senhores, boa noite. Sejam bem-vindos à 10ª Conferência Municipal da Saúde de Carlos Barbosa. O Conselho Municipal da Saúde saúda a todos e dá início às atividades da 10ª Conferência Municipal da Saúde. Neste ano, seguindo orientações do Conselho Nacional da Saúde, a conferência está sendo realizada de forma virtual por conta da pandemia do coronavírus. Convidamos a todos a entoar o hino nacional. Ouviram no Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com um braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafio o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és velho, és forte, envolve num colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra adorada, entre outras mil, és do Brasil, a pátria amada, dos filhos desse sol, és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente, imenso e esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, olá para o que os tempos estrelado, e diga o verde louro desta fórmula, paz no futuro e glória no passado. Mas ergues a justiça, clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme que te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras mil, és do Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol, és mãe gentil, pátria amada, Brasil. A 10ª Conferência Municipal da Saúde tem como tema Em Defesa do SUS e da Vida de Todos. As conferências de saúde foram previstas pela primeira vez na Lei 8.142, de 28 de dezembro de 1990, que dispõe sobre a participação da comunidade da gestão SUS, sendo um dos principais espaços democráticos de construção de políticas de saúde no Brasil, bem como do controle e da fiscalização da execução de políticas públicas no âmbito do Sistema Único de Saúde. Nos municípios, a Conferência de Saúde é um momento decisivo de exercício da democracia participativa e da elaboração compartilhada das políticas de saúde locais que incidem diretamente na vida das comunidades e grupos sociais presentes no município, em sua região e em seu estado.
Convidamos a Secretária Municipal da Saúde, senhora Lenice Bercineri, para a sua fala. Boa noite a todos. Estamos na 10ª Conferência Municipal de Saúde do município de Carlos Barbosa, com o tema Em Defesa do SUS e da Vida de Todos. Este é um momento ímpar, pois ele permite que diferentes segmentos da sociedade possam se unir, discutir sobre o que é melhor para todos e o que é melhor para cada um. Sejam todos bem-vindos a essa conferência e desejo um ótimo trabalho a todos. Muito obrigada. Convidamos agora para o seu pronunciamento o prefeito municipal, excelentíssimo senhor Everson Kirsch. Olá amigos, olá amigas, aqui é o prefeito Everson Kirsch e eu estou aqui hoje para desejar a todos vocês que participarão da 10ª Conferência Municipal da Saúde, organizada pelo Conselho Municipal da Saúde em parceria com o município de Carlos Barbosa. E aqui ressalto a participação do José Carlos Ribeiro, atuante na área da saúde por muitos anos aqui em Carlos Barbosa, também da Cristina Ferreira e da Marisa Massola, que também colaborarão muito aqui nesse encontro de hoje. E por óbvio que também ressalto a participação importante da minha secretária de saúde, Lenice, e da nossa equipe, que estão trabalhando muito, mas muito mesmo, para defender a saúde de todos os barbosenses. Ainda mais nesse momento de pandemia tão delicado que estamos passando. Hoje o tema desse encontro, dessa conferência, é Em Defesa do SUS e da Vida de Todos. A gente sabe que o SUS tem um papel fundamental em todo o país e precisamos sim, cada vez mais qualificar esse serviço, prestado para a população barbosense como um todo, porque é onde o barbosense procura a sua reparação da sua saúde assim que precisar. Então vamos sim, cada vez mais, fortalecer os nossos sistemas de saúde para poder cada vez mais ajudar o barbosense quando precisar a reparação da sua saúde talvez debilitada. Reitero aqui o pedido para que todos cumpram os protocolos da Covid, para que todos tomem o máximo cuidado possível nesse momento tão delicado, porque cada vida vale, cada vida é importante e temos sim que proteger a todos. Viva o SUS, viva a saúde, uma ótima conferência a todos. Grande abraço. Convidamos agora para falar sobre o tema da 10ª conferência o presidente do Conselho Municipal de Saúde, senhor Jones André Schafer. Boa noite. Em 2021, o SUS celebra seus 33 anos de criação, sob a ótica de proteção social e da mudança na concepção de saúde e doença, e apresenta indicadores que mostram sua evolução e a necessidade de superar ainda inúmeros desafios. Para colocar em prática os princípios doutrinários e organizacionais, foi necessário a criação de estratégias para o atendimento da população de forma integral. Destaca-se a Política Nacional de Atenção Básica, que tem as equipes de saúde da família e as equipes de atenção primária à saúde como estratégia primordial para o fortalecimento da atenção primária à saúde. Essas equipes são instaladas em unidades de saúde da família e unidades básicas de saúde e atuam como porta de entrada do sistema e como centro de organização e de articulação entre os demais níveis de atenção à saúde. É importante lembrar que, de acordo com os pactos intergestores, os municípios assumiram a responsabilidade por esse nível de atenção à saúde. Passamos nesse momento a leitura do regulamento da 10ª Conferência Municipal da Saúde. Artigo 1º. A Conferência Municipal de Saúde de Carlos Barbosa, convocada por decreto, será realizada nos dias 8 e 15 de junho de 2021, via web, e será presidida pelo presidente do Conselho Municipal de Saúde e, na sua ausência, pelo vice-presidente do Conselho Municipal de Saúde. Capítulo 1. Do credenciamento. Artigo 2º. O credenciamento para a 10ª Conferência Municipal de Saúde foi realizado entre os dias 6 e 8 de junho de 2021, de forma eletrônica, conforme programação. O credenciamento dos delegados será realizado de forma presencial
na segunda noite da 10ª Conferência Municipal de Saúde. Foram admitidos, de acordo com a categoria, delegado com direito a voz e voto, palestrante e ouvinte com direito a voz, convidados com direito a voz. Capítulo 2. Da organização. Artigo 3º. A 10ª Conferência Municipal de Saúde de Carlos Barbosa subdivide-se nas seguintes instâncias. Inciso 1º. Abertura. Inciso 2º. Painel central. Inciso 3º. Debate. Inciso 4º. Plenária final. Parágrafo 1º. Após a abertura oficial, será feita a leitura e a aprovação do regulamento da 10ª Conferência Municipal de Saúde. Não havendo manifestação contrária, o regulamento será considerado aprovado. Parágrafo 2º. Iniciando os trabalhos da conferência, será feita a apresentação do painel com o tema central da conferência, em defesa do SUS e da vida de todos. Parágrafo 3º. O grande grupo debaterá propostas a serem apreciadas e aprovadas pela plenária final. Parágrafo 4º. A plenária final será coordenada pelo vice-presidente da comissão organizadora e tem como objetivo a votação das propostas dos grupos de trabalho que comporão o relatório final da conferência. Capítulo 3. Das votações. Artigo 4º. A votação das propostas acontecerá na plenária final, presidida pelo vice-presidente da comissão organizadora. Parágrafo 1º. O vice-presidente da comissão organizadora lerá as propostas e, após deliberações, será feita a votação. Parágrafo 2º. Os delegados participantes com direito a voto poderão arguir suas dúvidas antes da votação. Parágrafo 3º. Cada proposta deverá ser aprovada com no mínimo 50% mais um dos votos da plenária para poder ser incluída no relatório final. Parágrafo 4º. A composição paritária entre os segmentos participantes, usuários, prestadores, governo e profissionais de saúde será respeitada durante a organização do evento. As entidades, movimentos e instituições convidadas assumem a responsabilidade de garantir a participação de sua representação como delegado, sendo que na sua ausência na conferência ou na plenária final, não impede que as votações aconteçam. Capítulo 4. Das disposições gerais. Artigo 5º. Os casos não previstos no presente regulamento serão resolvidos pela comissão organizadora da 10ª Conferência Municipal da Saúde. Em virtude da pandemia, o regulamento foi pré-aprovado pelo Conselho Municipal da Saúde. Convidamos agora o Coordenador-Geral da Saúde, senhor Diego Carlotto, para falar sobre os indicadores da saúde no município. Boa noite a todos. Então, quero falar um pouquinho de alguns dados aqui da saúde, falar também dos indicadores e um pouco da atenção primária à saúde e atenção básica. Então, falando um pouco dos dados do IBGE, hoje, então, o que chama mais atenção nesses dados, depois vai estar disponível para vocês esses slides, é a população estimada, que hoje estamos com 30 mil pessoas, 241 no município de Carlos Barbosa. E o nosso crescimento populacional durante esses 20 anos foi em média de 47%, ficando de 20 mil para quase 30 mil habitantes. Um crescimento populacional em média de 2% ao ano, e comparando ao índice de crescimento populacional do Estado e da União, o município dentro do Rio Grande do Sul ficou 240% a mais e na União 77%. Então esse índice elevado interfere muito no nosso serviço de saúde aqui no município, e a proporção que não segue os padrões gerais do Estado e União. Falando então no crescimento populacional ainda, desses 9.722 habitantes a mais no município, 30%, 3.006 pessoas são provenientes do crescimento vegetativo da população e 6.716 são de fluxos migratórios. Então esse é o nosso crescimento do município de Carlos Barbosa nesses 20 anos aí.
Aqui informações socioeconômicas e então é importante falar, mesmo com esse crescimento, o município consegue ter o IDS da educação em renda e saúde elevados, então faz com que o município seja o primeiro no Rio Grande do Sul. Então, mesmo com esse aumento, a gente consegue fazer com que a educação, a renda e a saúde do município atinja bons resultados. Quero falar um pouquinho também então sobre as internações do município durante esses 9 anos. Então a gente sabe que peguei só os principais, né? Que são doenças do aparelho circulatório, aparelho digestivo, respiratório. Então várias internações também na parte da gravidez, lesões de envenenamento e consequências e causas externas e neoplasias. Então essa porcentagem dá mais ou menos em torno de quase 70% das internações nossas do município. As internações por faixa etária em 2021, então a gente consegue perceber ali também que uma das principais causas, então, que foi o aumento desse ano foi do aparelho respiratório, sabendo que a consequência disso é o Covid, que a gente está enfrentando desde o ano passado, e ali por faixa etária também, sabendo que a nossa população mais idosa que sofre mais, né, tanto na parte circulatória e respiratória. Falando um pouco da mortalidade do município aqui, da população de Carlos Barbosa, também percebemos que o maior índice é do aparelho circulatório, é das neoplasias, doença do aparelho respiratório, causas externas, doenças do aparelho digestivo, que são os nossos principais óbitos na cidade. E também na faixa etária, a gente consegue perceber também que nos últimos anos teve um crescimento dos óbitos com idade de 60 a 69 anos, 2018 e 2019, esse é o último dado que a gente tem. Vamos falar um pouco dos indicadores, então, que nas nossas diretrizes, objetivos, metas e indicadores nacionais de saúde. Hoje a gente tem 27 indicadores para cumprir. Na realidade são 20 indicadores universais de pactuação comum e obrigatórios, são 13 indicadores específicos da parte da União. Da parte do estadual são 4 indicadores. Aqui então eu coloquei alguns indicadores que de maior importância para o município, que é importante a gente olhar, que são indicadores de mortalidade prematura, de 30 a 69 anos, proporção de óbitos de mulheres de idade fértil, proporção de registro de óbitos com causa básica definida, proporção de vacinas selecionadas do calendário nacional para crianças menores de 2 anos, e proporção de casos de doenças de notificação compulsória imediata. Também indicadores na atenção primária à saúde, que é o nosso maior objetivo hoje, que é a razão dos exames citopatológicos do colo do útero de mulheres de 25 a 64 anos, exames de mamografia e rastreamento entre mulheres de 50 a 69 anos, proporção do parto normal no SUS, proporção de gravidez na adolescência na faixa etária de 10 a 19 anos, taxa de mortalidade infantil, número de óbitos maternos com determinado período e local de residência, cobertura populacional pelas equipes de atenção básica à saúde, cobertura de acompanhamento das condicionalidades de saúde do programa Bolsa da Família, cobertura populacional das equipes básicas de saúde bucal, percentual de municípios que realizam no mínimo 6 grupos de ações de vigilância sanitária, ações de matriciamento realizado por CAPs com equipes de atenção básica e número de ciclos que atinge mínimo de 80% da cobertura de imóveis visitados por controle vetorial da dengue. Então esses são os principais
indicadores da saúde aqui para o município. Qual que é a importância, então, falando um pouco da atenção básica e primária à saúde, né? Hoje ela é conhecida como a porta da entrada aos usuários no sistema de saúde. Então ele é o atendimento inicial que nos regra hoje no município. Falando então um pouco mais da atenção básica, atenção primária à saúde, a importância que ela é a nossa porta de entrada. Então aqueles indicadores que são os básicos na área da saúde que somos obrigados a apresentar, na realidade ela dá um norte para nós do município como saúde. Então quero falar um pouquinho da importância dessa atenção básica, que o objetivo dela é então a prevenção de doenças e solucionar os possíveis casos agravos e direcionar os casos mais graves para atenção de média complexidade. A atenção básica então funciona como um filtro capaz de organizar todos os serviços da rede de saúde. No Brasil então há diversos programas governamentais de atenção básica, sendo uma delas a estratégia é a saúde da família, que leva os serviços multidisciplinares às comunidades por meio de unidades básicas de saúde. A atenção básica também envolve outras iniciativas, como a equipe de consultórios de rua. Hoje, então, não acontece muito em Carlos Barbosa, mas com esse aumento de população que eu mencionei no nosso primeiro slide, a tendência é que esse programa seja mais visto dentro do município e a gente tem que cuidar isso da população. O programa Melhor em Casa, que é o atendimento domiciliar, levando a equipe multi dentro das casas, cuidando de idosos, olhando o atendimento do médico, atendimento de enfermagem, curativo, auxílio, alimentação, uma série de coisas que a gente pode fazer aqui no atendimento domiciliar. O programa Brasil Sorridente, que é a saúde bucal, que é de extrema importância para o município voltar a esses atendimentos, pensar nas escolas, pensar nas crianças dentro das escolas, e na saúde bucal. Programas de agentes comunitários de saúde, sabemos a importância desse programa, que é realmente ter a população mais perto do município. Gostaria então de agradecer esse momento, de explicar um pouquinho os indicadores da saúde do município. Estamos em busca de uma constante melhoria na área da saúde, pensando muito na atenção primária à saúde, atenção básica, porque é ali que se faz a saúde, né? É o começo de tudo, é o nosso norte, assim. Então, sei que na média e alta complexidade o município carece de várias frentes, né? Sabemos que é pactuado, dificuldades, mas precisamos muito voltar essa parte da atenção primária à saúde, porque os recursos são finitos e buscando medicina preventiva, buscando atendimento domiciliar, buscando agentes comunitários, saúde bucal, ter a parte SUS aqui no município, a nossa farmácia cuidando das pessoas que precisam. Eu acho que é um grande norte para o município de Carlos Barbosa. Muito obrigado. Hoje receberemos 3 profissionais da área da saúde para a apresentação do painel central, que tem como tema Em Defesa do SUS e da Vida de Todos. Convidamos a doutora Cristina Ponte Ferreira para falar sobre saúde mental e SUS. Boa noite a todos. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, em nome da equipe do CEMAPS, para falar um pouco sobre a nossa situação no município referente à saúde mental. A primeira parte do que eu vou falar tem a ver com o nosso histórico. Desde que eu entrei no município, que foi no ano de 2000, evoluímos muito no que diz respeito à saúde mental. De 2000 a 2015, nós trabalhávamos apenas como profissionais isolados, um psiquiatra, uma psicóloga e uma assistente social. De 2015 a 2018,
nós tivemos a primeira sede do CEMAPS, onde se pôde ampliar os atendimentos, começar a oferecer atendimento em grupo, a nossa equipe aumentou um pouco, mas de 2018 em diante, quando nós passamos para a atual sede, que fica na Presidente Kennedy, os atendimentos aumentaram bastante, a equipe aumentou, nós passamos a oferecer mais grupos e um atendimento bem diferenciado na área de arte-terapia para pacientes crônicos. O número de atendimentos mês, que na época da sede 1 do CEMAPS era de 350, ele passou para os atuais 600 atendimentos mês. Então, além de ter ampliado a equipe, nós oferecemos mais atendimentos. O que é a situação atual, né, por trás dos números? O que aconteceu é que nós estamos recebendo cada vez mais pacientes e uma demanda de casos bem mais graves. No início da nossa história atendíamos tudo, qualquer situação de ansiedade, qualquer situação de tristeza, que às vezes acontecia até por uma situação de separação conjugal, por exemplo, uma ansiedade escolar. Com o passar desses anos, nós começamos a receber uma demanda muito mais grande, de pessoas com adoecimento psíquico grave, possuindo patologias do tipo esquizofrenia, bipolaridade, pacientes com tentativas de suicídio, pacientes com dependência química, incluindo graus severos de dependência química. A nossa equipe aumentando deu conta até um determinado tempo, né, dessa demanda, mas hoje nós percebemos que o que nós temos enquanto equipe é pouco, né, os atendimentos, a busca por atendimentos é cada vez maior e estamos chegando num ponto em que não vamos mais poder sozinhos atender todas essas demandas. E nós estamos percebendo que essa demanda de pacientes mais graves acontece em todas as faixas etárias. Existem hoje crianças que se automutilam, existem muitos adolescentes com ideias de suicídio, a dependência química está envolvendo faixas etárias também bem mais precoces. E então entramos para a terceira parte do que eu queria falar, que é os nossos desafios enquanto equipe do CEMAPS e enquanto saúde mental do município. Precisamos continuar dando conta desses pacientes mais graves e oferecer a eles bem mais do que medicação. Precisamos oferecer espaço de escuta, precisamos atender as famílias, né? Precisamos evitar ao máximo as internações, porque a gente sabe que as internações elas dão conta do momento pior, mas que se a pessoa não tiver uma continuidade depois, de nada vai ter valido a pena internar. Então, nós temos claro que para que a gente avance é preciso trabalhar também com a equipe dos clínicos do Centro Municipal da Saúde, com as outras UBSs do interior, e esse é um dos nossos desafios, capacitar os clínicos, porque a saúde mental ela é um compromisso, ou deve ser um compromisso de todos nós. Os agentes de saúde podem também nos auxiliar, os conselheiros tutelares, a equipe da assistência, temos que estar em contato com a equipe da educação, porque se por um lado temos que atender melhor essas demandas graves, por outro lado precisamos fazer algo em termos de prevenção, para que não chegue tanto adolescente já no ponto de se automutilar, já no ponto de tentar suicídio. Precisamos também ampliar as notificações para que a gente saiba a realidade ao certo do que está acontecendo, né? Sabemos que muitos dos casos de tentativa de suicídio e automutilação não são notificados, né? E mesmo assim temos que trabalhar com o que temos, né? Então, um dos dados que nos assustou bastante é que pela notificação, que, ok, pode não corresponder exatamente à realidade, mas existe essa notificação. Tivemos, por exemplo, 3 casos de suicídio em 2019, um caso em 2020,
em 2021 até agora 6 suicídios em Carlos Barbosa. A gente vê a toda hora que as automutilações também estão aumentando, porém, na notificação tivemos 71 casos em 2019 e 19 casos no ano passado. Em meio à Covid, sabemos que o foco de todos, né, da saúde ficou muito direcionado ao enfrentamento da pandemia, mas a gente sabe que com certeza houveram mais do que 19 tentativas de suicídio e de automutilações no ano de 2020. Além disso, uma coisa que eu queria destacar é que nós, enquanto equipe CEMAPS, também nos encontramos no momento de dar o próximo passo e de conseguirmos um CAPS no nosso município. Nessa estrutura CAPS, nós teríamos uma equipe ainda maior e nós ofereceríamos para os usuários outras atividades, por exemplo, para que eles pudessem passar tarde ou a manhã inteira dentro do serviço e dessa forma também estaríamos podendo oferecer um suporte maior para as famílias desses usuários. Enfim, era isso que eu queria colocar. Obviamente é um resumo, mas precisamos trabalhar em rede e volto a frisar, a saúde mental deve ser um compromisso de todos. Muito obrigada. Nesse momento, passamos a palavra para a doutora Marisa Adriana Mazzola, que abordará a importância da estratégia de saúde da família. Olá, tudo bem? Meu nome é Marisa Mazzola, eu sou médica, atualmente trabalho na unidade de saúde de Carlos Barbosa e Garibaldi. Agradeço o convite para estar aqui conversando com vocês de um assunto que para mim é muito interessante. Eu sou encantada por esse trabalho. Eu trabalhei durante 13 anos no ESF em Bento Gonçalves e acho o princípio do ESF muito interessante. A estratégia de saúde da família ela veio para melhorar o atendimento nas unidades básicas. Por ser composta por multiprofissionais, existem vários tipos de equipes, né? Mas as equipes básicas elas são compostas por médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e os agentes comunitários de saúde. Já as equipes que são mais complexas, mais equipadas, né? Elas podem ter dentista, elas podem ter nutricionistas, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, educadores físicos, o que torna o trabalho do ESF muito interessante. O princípio do ESF é uma comunidade cadastrada nessa unidade básica, onde todas as famílias elas são conhecidas, elas têm uma pasta específica na unidade básica, e isso torna o trabalho muito bom, porque a gente passa a ter um olhar de saúde para essas famílias muito interessante, muito diferente de uma unidade básica onde a pessoa vem até a unidade e a gente não conhece a realidade realmente na casa dessa pessoa, né? E isso é o que torna o trabalho da estratégia de saúde da família muito bonito. Essas famílias são visitadas mensalmente pelos agentes comunitários de saúde e essas informações de saúde, de necessidade e de risco que elas estão sujeitas são trazidas para a unidade e discutidas por essa equipe. Semanalmente, nas reuniões que são feitas de ESF, a gente discute a realidade de uma família, por exemplo. Uma família que o agente comunitário foi lá visitar e viu um risco, né? Muitas vezes também o médico faz uma visita domiciliar, ou o enfermeiro faz uma visita domiciliar, ou a nutricionista faz uma visita domiciliar, o que faz com que a gente tenha uma informação da realidade de saúde dessas pessoas muito
especial, muito mais segura, né? Faz a gente ver uma realidade que às vezes quando ele vem pra gente no consultório, numa unidade básica, não é real. E isso é o que me encanta na estratégia de saúde da família. A possibilidade de a gente prever um problema de saúde muitas vezes, né? Dentro de uma visita domiciliar a gente consegue antecipar coisas que surgirão lá na frente com essa família, às vezes por uma falta de saneamento básico, às vezes por falta de uma estrutura de alimentação adequada, e isso possibilita com que a gente possa trabalhar em cima dessas coisas que a gente prevê, e isso faz todo um diferencial na saúde, né? A gente ter a realidade dessa comunidade e a possibilidade de prever situações e de gerar processos ou gerar um trabalho em cima dessa família que possibilite evitar essa doença, né? Eu tenho uma experiência numa das unidades que eu trabalhei em Bento Gonçalves, que a gente fazia um trabalho, uma reunião nas reuniões de equipe, mensalmente era discutido um tema de saúde, seja gripe, por exemplo, ou aproveitando agora, Covid. Então, na reunião, a gente trabalhava o assunto Covid com os agentes comunitários, com os técnicos de enfermagem, com toda a equipe da estratégia de saúde da família. E essa educação, essa conversa, ela era levada para a população, de casa em casa, quando os agentes comunitários de saúde faziam a visita domiciliar. Isso possibilitava que as pessoas tivessem um entendimento melhor da doença, né? Evitando muitas vezes elas buscarem um atendimento desnecessário e se colocarem em risco de contaminação de algumas coisas, né? Ou evitarem o uso indiscriminado de medicações por um problema que não necessitaria tomar. Então isso gera uma educação em saúde muito interessante. E até muitas vezes o fato de levar, de buscar o atendimento mais precocemente, de não esperar tanto, porque eu vi um sinal que o agente comunitário veio lá e falou que não, se eu tiver isso aqui, pode ser tal doença, então eu vou procurar atendimento. E isso é muito, muito rico, né? Muito diferenciado nesse programa. Isso faz uma qualidade de saúde que quanto mais estratégias de saúde nós tivermos no município, mais qualidade em saúde nós vamos ter. Nós vamos estar próximo das pessoas, nós vamos entender muitas vezes que aquele diabético não consegue controlar a glicemia dele porque ele não consegue comprar os alimentos adequados para a dieta dele, né? Já aconteceu muitas vezes de, por exemplo, a gente conversar, teve uma situação num bairro muito carente e que isso ficou bem marcado na minha história de atendimento, né? De uma pessoa que era diabética e que vinha para consulta e a gente orientava sobre a alimentação. Não, olha, tem que comer frutas, verduras, tem que comer menos carboidrato, tem que comer uma porção de proteína diária, toda aquela conversa que a gente sabe que é importante e que é real. Mas quando a gente foi na visita domiciliar na casa dessa pessoa, a gente viu que a realidade que ela tinha era outra. Porque abriu os armários dela e ela mostrou que ela tinha só banana. E que naquela semana a alimentação da família era composta por banana, porque era o que o marido tinha conseguido colher e era o que eles iam comer a semana inteira. Então isso muitas vezes, essa pessoa dizia que muitas vezes o marido ia lá, trabalhava em algum lugar na roça e ganhava um porco, digamos. E aí eles iam comer essa carne de porco e era o que eles tinham para comer durante semanas. E era só isso que eles tinham para comer. Então, aí a gente percebeu que toda essa conversa, né, que a gente tinha no consultório sobre uma alimentação adequada não era a realidade dessa pessoa. E
isso não ia ajudar, de certa forma, a saúde dela, porque a realidade dela era comer o que tinha. Então a gente tinha que conversar em cima do que ela tinha para comer nessa semana. E muitas vezes essa pessoa só ia ter coragem de te falar quando tu te tornava próximo, tu ia na casa dessa pessoa para conversar com ela, né? Quando ela vinha para consulta e te via lá como alguém distante da realidade dela, ela não ia ter coragem de te falar que ela durante uma semana inteira tinha só banana para comer. Isso melhora muito o atendimento. Nos possibilita, quando uma visita domiciliar, a gente vê se a pessoa está tomando realmente os remédios. Ou ela vai só na unidade de saúde, busca a medicação e acumula lá, como muitas vezes a gente vê. E aí a gente não entende por que a pressão não está em níveis adequados, sendo que a gente está usando tudo certinho, né, na teoria do tratamento da hipertensão. Mas será que essa pessoa está tendo o entendimento de tomar as medicações adequadamente? Isso a gente consegue ver quando faz uma visita domiciliar. E isso torna o trabalho do médico, torna o trabalho do enfermeiro muito mais rico, muito mais especial e traz efeitos para a saúde dessas pessoas muito importante. Eu acredito que quem planejou a estratégia, quem pensou na estratégia de saúde da família, teve uma visão muito ampla assim, de como a gente poderia melhorar a saúde das pessoas. E Carlos Barbosa, como um município próspero, como um município que se preocupa com a saúde da sua comunidade, eu acredito que precisa ampliar as estratégias de saúde da família do município para que a qualidade de atendimento seja melhorada, para que a população não chegue ao pronto atendimento, muitas vezes de manhã, e seja atendido por um profissional que vai fazer o seu melhor, sim, né? Mas que não sabe a realidade dessa pessoa, que não conhece a história de família dessa pessoa, né? Que muitas vezes não entende o porquê aquela mulher vem com dores semanalmente, e muitas vezes isso está relacionado a problemas familiares, a problemas de relacionamento que geram dores, né, que geram tristeza naquela mulher. Então, esse olhar da estratégia de saúde da família faz toda a diferença na saúde das pessoas. E eu acredito que Carlos Barbosa, ampliando a estratégia de saúde da família, vai ter um benefício muito grande na qualidade da saúde das pessoas. Deixo aqui meu muito obrigado para vocês. Espero que eu tenha podido trazer algo de informação que tenha sido interessante para vocês também. Eu aposto muito em estratégia de saúde da família, eu acho que é um trabalho muito bonito e que vale a pena, que faz a diferença. Obrigada, abraço, até mais. Por fim, passamos a palavra para o Dr. José Carlos Ribeiro, a fim de falar sobre a atenção básica e a revolução necessária. Boa noite a todos de Carlos Barbosa e região. Boa noite aos conselheiros, aos delegados. E meu nome é José Carlos Ribeiro, sou cirurgião dentista, trabalho na área de clínica e em saúde coletiva. Eu já fui secretário, ou melhor, já estive como secretário de saúde e no Conselho de Saúde desde o seu início. Nós vamos conversar hoje, e isso é o que interessa, nós vamos conversar hoje sobre a atenção primária ou atenção básica, no que eu chamo de a evolução ou a revolução necessária. É interessante a gente focar que se começou a falar em atenção primária, aqui no Brasil, mais comumente chamada de atenção básica, em 1978, numa cidade chamada Alma-Ata, no Cazaquistão, numa reunião da Organização Mundial de Saúde. Quando os países, através da Organização Mundial de Saúde, entenderam que era necessário que se tivesse uma visão diferenciada sobre os problemas das comunidades em todos os países, na época principalmente das Américas. 1978. Se entendeu
que a atenção primária, e já vamos ver o que seria isso, deveria ser o princípio norteador de todos os sistemas de saúde. Coincidentemente, em 1988, no dia 25 de abril, aqui em Carlos Barbosa, nós construímos, um grupo de pessoas de Carlos Barbosa construiu o primeiro Conselho Municipal de Saúde, na época chamada ainda de Comissão Interinstitucional Municipal de Saúde. E é esse Conselho Municipal de Saúde que está proporcionando, junto com a Secretaria Municipal de Saúde, esta Conferência Municipal de Saúde. O que até agora conseguiu? O que fez até agora o Conselho Municipal de Saúde? E antes de iniciar a minha fala, eu gostaria de relembrar. O capítulo de saúde da Lei Orgânica foi construído pelo Conselho Municipal de Saúde. A usina de reciclagem de saúde passou pelo Conselho Municipal de Saúde. O movimento de preservação ambiental, poucas pessoas sabem, mas o CONDICA e o Conselho Tutelar saíram de proposta do Conselho Municipal de Saúde. A fluoretação das águas de abastecimento de Carlos Barbosa, hoje nós temos as nossas águas do meio urbano todas fluoretadas, foi uma conquista do Conselho Municipal de Saúde. A organização e participação da conquista do Hemocentro de Caxias do Sul foi uma moção do nosso Conselho Municipal de Saúde. Ou seja, o Conselho Municipal de Saúde ele é parceiro constante de todas as conquistas acontecidas na área de saúde pública ou coletiva em Carlos Barbosa. Mas o que é essa atenção primária? A atenção primária é a porta de entrada, é a atenção inicial que o nosso usuário recebe. Ele é que faz a filtragem das necessidades do nosso usuário e faz o encaminhamento dessas necessidades. Ele tem a função, a atenção primária, de orientação, de prevenção, de planejamento da vida, da saúde de cada cidadão usuário do SUS de Carlos Barbosa. Isso através de consultas, exames, vacinas, de tudo aquilo que é necessário para que isso seja mantido. E hoje, na atenção primária, o que é que preciso? Já que está funcionando, o que é que se precisa? A gente está num momento em que depois de 40 e poucos anos do início da atenção primária, nós precisamos de uma reorganização dessa atenção primária. Nós temos hoje grandes conquistas, tanto na área de tecnologia, o conhecimento médico cresceu e se modificou tanto que nós não podemos ficar ainda atrelados às ideias de 40 e poucos anos atrás com relação ao planejamento da atenção primária. Ela precisa ser aperfeiçoada, nós temos que ter um fortalecimento do nosso Sistema Único de Saúde, começando no nosso município, para que a gente consiga enfrentar os novos desafios. E a gente está percebendo esses novos desafios. Mas por que a gente fala tanto em atenção primária, em atenção básica de saúde? Porque ela dá certo. Nos dias de hoje, uma das maiores provas que a atenção primária dá certo é que um estudo recente, realizado agora no final de 2020, um estudo de observação, que a gente chama de estudo ecológico, ele mostrou o seguinte: os municípios com melhores coberturas de atenção básica foram os que tiveram menores taxas de letalidade e mortalidade pela Covid. Quer dizer, os municípios que estavam mais bem organizados dentro da atenção primária, com esse contato mais íntimo entre o usuário e os profissionais de saúde, foram os que tiveram e estão tendo maior sucesso no combate à Covid. Para nós, nos dias de hoje, isto é muito importante, porque entendemos que determinadas patologias crônicas ou agudas, elas vieram para se manter. Nós temos que estar preparados para uma reorganização do sistema, porque o que está acontecendo com a Covid este ano provavelmente repetirá aquilo que aconteceu com o problema da gripe, que todos os anos nós temos que refazer a vacina. Provavelmente teremos que refazer também todo esse processo. E isso só é conseguido através de uma organização muito boa da nossa atenção primária. A gente sabe hoje que a atenção primária é um modelo que é utilizado internacionalmente quando se fala de saúde coletiva. Ele precisa
de conversão para uma nova estrutura de trabalho, e vamos falar sobre isso, e para uma revisão de protocolos. Hoje em dia se sabe que o que se faz em termos de saúde pública está baseado em vontade política, conhecimento, tecnologia e pessoas. A vontade política, não a vontade política exclusivamente do gerente, do gerenciador das ações, que no nosso caso são o prefeito e a secretária de saúde. Mas essa vontade política, ela tem que vir de toda a comunidade. Todas essas ações envolvem todos. A vontade política, o conhecimento. O conhecimento cresce não só nos profissionais de saúde, mas também nos usuários, na população. Hoje em dia é muito mais difícil ser um médico ou dentista. Por quê? Porque o conhecimento ele circula com tanta rapidez que muitas vezes aquilo que nós vamos falar para o nosso paciente, ele já sabe. Principalmente através das redes de comunicação internéticas que existem. A tecnologia. Nós não podemos nos manter ainda naquele sistema de consulta e exame e internação às vezes. A tecnologia nos permite uma mudança radical nesse processo de atendimento ao nosso paciente. E as pessoas? As pessoas envolvem não só os profissionais, mas também os nossos usuários, os pacientes que são atendidos. Essa inter-relação entre paciente e usuário acontece principalmente em municípios como o nosso, em que as pessoas se conhecem, os profissionais conhecem os pacientes convivem com esses profissionais. Então é uma relação diferenciada que tem que ser amplificada para que a gente consiga chegar cada vez mais aonde a gente quer, que é qualidade no atendimento. Eu separei aqui algumas dicas, algumas colocações que podem servir para que a gente possa ter um diálogo melhorado durante as proposições, para que a gente possa entender como é possível mudar a atenção básica através do que nós estamos fazendo aqui nessa conferência, que é uma execução de controle social. Então eu pensei assim, primeiro, na incorporação de novos profissionais, pensar em equipes multidisciplinares sempre. Nunca pensar uma contratação de profissional, seja ela por concurso, ou seja ela em caráter emergencial, terceirizado, pensando unilateralmente, só naquele profissional, mas pensar sempre como é que vai ser a equipe que esse profissional vai trabalhar e atuar. Segunda coisa, nós precisamos com urgência reprogramar os territórios de abrangência da estratégia de saúde da família de Carlos Barbosa. Desde que isso foi feito, que a descrição de área foi realizada, mudou muita coisa. Mais pessoas chegaram, novos estabelecimentos foram criados, escolas mudaram de lugar. Nós precisamos saber qual é a realidade de hoje dos territórios de atuação da saúde da família em Carlos Barbosa. Reprogramação. Nós precisamos alterar no nosso processo de trabalho, como sugestão. E isso é bom falar quando está se iniciando uma nova gestão. A gente precisa pensar em tempo nessa alteração do processo de trabalho. Nós temos que pensar não só num trabalho direcionado para consulta individual. Nós precisamos pensar em trabalhos direcionados para atividades coletivas, porque através do coletivo a gente pode chegar no individual com muito mais rapidez e efetividade. A gente precisa pensar muito na questão de atendimento domiciliar. Existe uma série de patologias e de pacientes que precisam de atendimento domiciliar. Isso vai fazer com que a gente retire pacientes das unidades básicas de saúde e qualifique o atendimento a esse paciente, fazendo com que ele não tenha que se deslocar até o centro de saúde ou as unidades básicas de saúde. E qualificação profissional. Eu acredito que a gente tenha tido um hiato por determinado tempo aqui em Carlos Barbosa, e talvez eu esteja sendo um tanto quanto indelicado, mas eu preciso ser. Nós tivemos um hiato de qualificação profissional aos servidores da saúde, se cumpria o necessário. Nós precisamos ter uma atenção muito profunda ao cuidador.
Eu sempre falo, precisamos, em primeiro lugar, cuidar do cuidador, que é aquele que vai ter o contato direto com o nosso paciente. Os nossos cuidadores precisam de atenção. Eu digo, os nossos profissionais de saúde precisam de muita atenção. E uma parte dessa atenção é qualificação. Qualificação, equipamento e infraestrutura necessária para realizar um bom trabalho. A gente precisa pensar muito que em várias das modalidades, em várias das especialidades, a gente pode trabalhar com oficinas, que a gente pode trabalhar com motivações outras que não sejam só aquelas terapêuticas tradicionais. A gente pode trabalhar saúde com teatro, a gente pode trabalhar saúde com música, a gente pode trabalhar saúde com atividades lúdicas que vão fazer com que a gente consiga um status elevado na nossa programação de saúde. Precisamos renovar os protocolos. Quando eu falo de protocolos, os profissionais de saúde vão entender facilmente. Mas para o nosso usuário, os protocolos são aquela sequência lógica que cada profissional de saúde tem que ter para que no conjunto a gente tenha uma mesma visão de cura. Por exemplo, vou dar um exemplo simples dentro da área da odontologia que pode ser usado em todas as especialidades. Quando um sujeito vai fazer uma restauração ou uma obturação num dente, ele tem um protocolo. Ele sabe que ele tem que primeiro, após a consulta informal, ele tem que anestesiar, ele tem que pegar a sua alta rotação, preparar o dente. Ele sabe que depois disso ele tem que fazer um preparo para fazer uma proteção a esse dente que foi desgastado através da broca, e ele tem que fazer depois a restauração, inserir o material naquela cavidade que era uma cárie e que agora vai ser uma restauração. Isso é um protocolo, é uma sequência lógica. Ele sabe o que fazer, ele sabe qual é o anestésico que ele tem que usar, ele sabe como ele tem que usar a sua alta rotação, ele sabe o material que ele tem que usar e ele sabe o equipamento que ele tem que usar. Isso são protocolos. Para qualquer área, para qualquer especialidade, nós temos que ter renovação dos protocolos. Na vacina, na vigilância, todas elas, nas consultas médicas, no ato de receitar, nós temos que ter protocolos renovados, ok? Principalmente agora que a gente pode fazer essa integração aos protocolos eletrônicos. Precisamos pensar na revisão das nossas UBSs, na sua infraestrutura. Precisamos ver como é que está a arquitetura de cada uma das nossas unidades básicas de saúde para ver se a gente tem funcionalidade. E a gente tem nas nossas unidades básicas de saúde um ambiente adequado para que as pessoas se sintam bem em ir até lá. Com certeza precisamos fazer uma revisão de todas elas. E, para terminar, a questão da humanização do atendimento, precisamos qualificar os nossos profissionais para que eles tenham um vínculo conquistado através da humanização do atendimento. Se diz que a soma perfeita é a humanização, o acolhimento e a organização da atenção. Ainda nesse final, nós precisamos criar um sistema de acreditação dos serviços realizados na Secretaria Municipal de Saúde e por aqueles que prestam serviço ao SUS através de contratos com a Secretaria Municipal de Saúde. Nós precisamos que tenhamos de tempos em tempos uma avaliação do serviço que está sendo prestado e uma certificação periódica, para que a gente tenha sempre a certeza de que o que está acontecendo nas unidades de saúde, nas especialidades, em todos os setores da Secretaria, uma qualidade cada vez mais crescente nos nossos serviços. Eu agradeço a paciência de vocês, espero não ter sido alongado demais, espero ter contribuído para essa Conferência Municipal de Saúde. Um grande abraço a todos e viva o SUS! Agradecemos a participação e disponibilidade dos profissionais da saúde em participarem deste momento tão importante para a sociedade. Neste momento, encerramos a primeira parte da 10ª Conferência Municipal da Saúde e lembramos a todos que no dia 15 de junho, às 18 horas, teremos um segundo momento da conferência, no qual serão apresentadas as propostas da saúde e colocadas em pauta para votação. Agradecemos a presença de todos, uma boa noite.